Boas, neste vídeo eu quero falar acerca da autoestima. O que será ter autoestima? Ou o que é ter autoestima? Eu vejo com muita frequência as pessoas confundirem a questão da autoestima com outras coisas quaisquer. As pessoas muitas vezes não conseguem pensar a questão da autoestima como uma questão de independência emocional. Nem sequer conseguem, nem sequer ligam a questão da autoestima à questão da solidão. As pessoas muitas vezes não conseguem compreender que a questão da autoestima, a questão da solidão, do sentimento de solidão, a questão do vazio interior, até da questão da centragem, onde uma pessoa está centrada se é em si mesma ou se é nos outros, as pessoas não conseguem compreender como é que nem sequer veem a relação que existe. Então eu, com o meu trabalho, com a ciência filosófica e individuologia no sentido terapêutico, eu desconstruo um bocado essa questão. Primeiro, a autoestima é uma coisa que acontece de dentro para fora. Ela simplesmente acontece de dentro para fora. A pessoa simplesmente gosta de si, independentemente do que os outros pensam ou não pensam, gostam ou não gostam, isso não interessa. Uma pessoa que tem autoestima, uma pessoa simplesmente tem autoestima, não precisa que os outros gostem de si. Porque a autoestima, dentro de uma pessoa que tem verdadeiramente autoestima, é independente. Portanto, está centrada nela mesma. Se está centrada nela mesma, não depende dos outros. Portanto, não sofre, uma pessoa com autoestima não sofre com o facto dos outros gostarem ou não de si. Assim, simplesmente. Porque não interessa, porque é independente, porque é uma questão de autocentragem, está centrada dentro de si. É uma questão de autonomia. É uma questão de autocracia. A pessoa faz uso do poder que tem dentro dela mesma, que é o facto de gostar dela mesma. Portanto, sim, simplesmente. Portanto, se a questão da solidão depois é uma questão de falta de centragem, uma pessoa não gostar de si porque nem sequer está centrada nela mesma, há um vazio dentro de si. A questão da solidão é profundamente relacionada e correlacionada com a autoestima. Portanto, quem sente solidão não tem autoestima. Quem tem autoestima não sente solidão. Isso pode parecer estranho, porque as pessoas normalmente pensam a questão da solidão como um problema relacional, em que é a questão de ter ou não ter companhia, assim próxima. E não tem a ver com isso, uma pessoa pode estar acompanhada e sentir um vazio na mesma, uma solidão na mesma. Não, a pessoa simplesmente não gosta de si. Portanto, a questão da centragem, como é óbvio, a questão da independência emocional, e neste caso, profundamente, a questão da autoestima e a questão da solidão têm uma relação uma correlação natural. Portanto, solidão e autoestima estão sempre correlacionados. Quem sente solidão não poderá ter autoestima. Quem tem autoestima não sentirá solidão. Se essas coisas acontecerem, então aí há um problema que precisa ser resolvido. E há uma ilusão, até relativamente ao facto de ter ou não ter autoestima. E depois, além de ser uma autocentragem, autoestima, e a questão da solidão tem a ver com uma falta de autocentragem, também tem a ver com muitas outras coisas, com uma centragem no presente. A autoestima é uma coisa profundamente emocional, de independência emocional, uma coisa intelectual, uma coisa espiritual. Não é uma mera ilusão. Não é uma coisa corpórea, propriamente. Uma pessoa que tem autoestima verdadeiramente, e só quem passa por essa experiência é que sabe, a pessoa gosta de si com os olhos fechados e com os olhos abertos. Não é uma questão daquilo que uma pessoa vê quando olha ao espelho. Uma pessoa reduzindo-se a um corpo físico que envelhece, que morre. Estão a perceber? E o que acontece muitas vezes é a pessoa percepcionar a autoestima, entender a autoestima como uma estética do corpo. Em que uma pessoa não percebe que está apegada a determinados ideais do corpo e que se não corresponder a esses ideais genéricos, sociais, seja o que for, socioculturais, de corpo, que não poderá gostar de si. Como se a pessoa gostar de si fosse gostar do corpo ou gostar de determinados ideais, ou corresponder a determinados ideais. Portanto, a questão da autoestima, eu vou para o ginásio para trabalhar a minha autoestima e quando tiver aquele corpo ideal irei gostar de mim. Não. Então uma pessoa está dependente daquele corpo ideal. Que corpo ideal? E está dependente de um corpo ideal para o futuro? Só quando tiver aquele corpo ideal que os outros valorizaram é que a pessoa vai gostar de si? É que esta questão é profunda, que há pessoas que sofrem porque têm independências emocionais, porque ligam em demasia ao que os outros pensam, ou o facto de os outros gostarem ou não gostarem de si, dos outros aceitarem ou não aceitarem, reconhecerem ou não reconhecerem, porque não têm aquele corpo ideal. Sofrem porque têm dependência emocional relativamente a isso. E depois acham que, ao ir para o ginásio e criar aquele corpo ideal, que depois criar aquele corpo ideal e os outros valorizarem, porque ser algo que está na moda, porque é algo que está na moda, depois a pessoa tem autoestima. E a pessoa não compreende que a autoestima é uma questão de independência emocional.
Não vale a pena criar o corpo ideal, entre aspas, para os outros valorizarem mais, para os outros reconhecerem mais, e já é uma redução ontológica, reduzir-se ao corpo que se tem, à estética do corpo, é que nem sequer é ao corpo que se tem, é à estética, à imagem, entre aspas, à aparência do corpo. Quando uma pessoa vai para o ginásio e continua com dependências emocionais. A pessoa vai para o ginásio e cria o corpo ideal, mas não resolve a questão da autoestima de fundo, que nem sequer de fundo, nem sequer perto. O ginásio não cria pessoas com autoestima, porque não criam pessoas necessariamente com autoconsciência, com autocentragem. A pessoa muitas vezes vai para o ginásio só para olhar para o espelho. Não é assim para toda a gente, mas muitas vezes é o que acontece. Não é fazer crescer os músculos que vai fazer uma pessoa ter autoestima, por exemplo. Não é fazer uma pessoa ter o corpo ideal, mediante modas ou seja o que for. Uma pessoa trabalha a autoestima. Porque isso não resolve nada se, esta é a grande questão, uma pessoa continuar com dependências emocionais. Se uma pessoa continuar com um vazio interior, com solidão. Se uma pessoa continuar a não gostar de si, tal como é. Porque as pessoas depois ficam extremamente exigentes no ginásio, aquele corpo ideal, sempre ansiosas porque têm que criar aquele corpo ideal. Não é que uma pessoa gosta de si quando está no estado de exigência. Quando só gostará de si ou da sua estética, porque nem é gostar de si, é da sua estética, quando tiver aquele corpo ideal. Para os outros valorizarem. Aqui é a questão profunda. Para os outros valorizarem. E depois dos outros valorizarem, eu poder valorizar-me. Essas são as grandes confusões que as pessoas criam. Quando não estão bem. Uma coisa é ir para o ginásio, fazer exercício, porque faz bem, cuidar da saúde. Quando é para cuidar da saúde. Procurar uma certa estética, tudo bem, não tem problema nenhum. Uma certa estética, trabalhar o corpo, os músculos, toda a simetria, seja o que for. Não há problema nenhum em nada disso. A questão não é essa. A questão é não se perceber que a questão profunda da autoestima é a questão a questão radical relativa à raiz, é a questão da independência emocional. Porque não vale a pena uma pessoa ir para o ginásio criar o corpo ideal, entre aspas, o que é isto do corpo ideal, mas para perceberem mais ou menos, quando se continua a depender emocionalmente que os outros valorizem o corpo. E se os outros não valorizarem o meu corpo, ai que eu não vou gostar de mim. E agora, desligando um bocado da questão do ginásio, que isto serve para desconstruir, isto não serve para ser moralista, para julgar ninguém, é para desconstruir, porque há muita gente que não tem autoestima nenhuma e que tem um corpo ideal, trabalhar no ginásio e está lá todos os dias. Mas continua a não gostar de si. Porque não é lá que se resolve propriamente isso. Mas pronto. Depois já a questão profunda, porque isto envolve muita coisa. Há muita gente a sofrer com essas coisas. Depois há a questão do amor, a pessoa não compreender. Por exemplo, o amor. Isto é clichê, mas o amor liberta. Quem ama liberta, não aprisiona, não é? E não é só liberta o outro. Quem ama liberta-se. E liberta-se, por exemplo, dessas amarras, dessas aparências também. Quem acredita profundamente, tem autoestima, mas continua com aqueles arquétipos que tu és o ar que eu respiro e sem ti não sei viver, em que uma pessoa se coloca numa posição de dependência emocional relativamente ao outro. Se o outro não gosta de si, a pessoa também não gosta de si. A pessoa sofre profundamente porque o outro não gosta de si ou porque o outro não quer estar consigo, o outro ou outra, seja o que for. Não há autoestima nenhuma nisto. O amor é uma coisa grande, o amor não é uma coisa pequenininha. O amor não existe só quando há ciúmes, isso são ilusões. Isso são relações de posse que as pessoas têm umas com as outras. Como as pessoas não resolveram a questão da autoestima, como as pessoas têm uma profunda solidão dentro delas mesmas, as pessoas precisam de possuir o outro. E o outro não pode ir, porque o outro tem de resolver a minha questão da solidão. O outro tem de estar aqui, preso. Para uma pessoa não ter de lidar com o facto de sentir um vazio. Ai, tu és a minha metade, tu és a minha... Isso são ilusões, a pessoa tem de se sentir plena. A autoestima é uma questão de independência emocional. Se uma pessoa pensa a autoestima como uma questão da metade, ai, tu és a minha metade, eu preciso da minha metade. A minha cara metade, tapar-me, minha outro lado. Não, isso são ilusões. Uma das coisas fundamentais para uma pessoa viver bem a vida é uma pessoa tornar-se plena. Resolvida interiormente. Sozinha. Primeiro, sozinha. A grande questão é que as pessoas primeiro sentem um vazio enorme. Não têm autoestima porque sentem um vazio enorme. É essa a desconstrução da individuologia que eu faço. Depois, vivem muitas vezes na ilusão de quando tiverem aquele corpo ideal que os outros vão valorizar e a pessoa vai gostar mais de si. E depois, ainda tem um vazio enorme, precisam do outro para tapar o vazio, depois não ama o outro porque ama liberta. A pessoa aprisiona o outro. Uma pessoa tem relação de posse com o outro. A pessoa tem de casar com o outro para possuir o outro. E o outro tem de estar aqui. Não pode estar com mais ninguém. É só comigo. Tem ciúmes sempre. Porque é meu. Porque o outro é meu. E isto não tem nada a ver com amor. Isto tem a ver com ego. Isto tem a ver com apego.
Isto tem a ver com relações de possessividade, com posse, com possessividade. Só. Pois claro que há conflito, claro que há agressividade, claro que há violência nos relacionamentos. As pessoas não aprenderam a estar sozinhas, as pessoas não resolveram a questão da autoestima e as pessoas não resolveram a questão da solidão. Porque não perceberam que a autoestima é uma questão de independência emocional. É uma questão profunda, uma questão em que uma pessoa tem paz com ela mesma. Não é uma questão de uma pessoa continuar corpo ideal no futuro que vai ter paz e vai gostar de si. Não. É uma coisa que tem a ver com o presente. A autoestima não é uma projeção para o futuro quando uma pessoa tiver aquele corpo ideal porque é mais valorizado socialmente e porque os outros têm mais atração sexual. Não tem nada a ver com isso. A autoestima é uma coisa profunda. Vem de dentro, é da alma, não é do corpo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com estética a autoestima. Nunca teve, nunca terá de ter. Não é assim as coisas. E é uma ilusão uma pessoa acreditar nisso. Eu sei que... E eu faço exercício físico, atenção. Eu sei que poderá ser desconfortável estar a dizer isto, porque há milhares de pessoas a viver na ilusão de que vão para o ginásio trabalhar a autoestima. Não vão, não vão conseguir nada lá. Pelo menos a ver com isso. Agora, se começarem a fazer exercícios de interiorização, de meditação, trabalhar a paz interior, a harmonia, a autoconsciência e o autoconhecimento, aí sim poderão começar a trabalhar a autoestima. Porque a autoestima é uma coisa espiritual, não é uma coisa física, não é uma coisa do corpo apenas, uma coisa, e muito menos uma coisa de estética. A autoestima não tem nada a ver com estética. Uma pessoa não tem de corresponder a determinados padrões de beleza que são ou modas para ter autoestima. Autoestima não é estar num carro que os outros valorizam a conduzir e eu gosto de mim porque vejo o carro como uma extensão de mim. Não. Uma coisa exterior. Não tem nada a ver. A grande questão é que as pessoas pensam muitas vezes autoestima e não imaginam que estão a pensá-la como uma questão de dependência emocional. As pessoas não gostam de si, têm um vazio interior. Porquê é que as pessoas competem tanto umas com as outras para sentirem melhor que as outras? Porquê é que as pessoas precisam tanto ter estatuto, só pensam na fama, no reconhecimento, tipo, sempre os outros que me valorizem? As pessoas aniquilam-se elas mesmas para criar, para corresponder às expectativas. Não vale a pena, por exemplo, ir para o ginásio, trabalhar a estética, o corpo para os outros valorizarem, quando uma pessoa sai de lá e não gosta de si. E continua a tentar satisfazer as expectativas que os outros têm de si. E não consegue dizer não, porque o outro vai pensar, não vai gostar de mim se eu disser não, se eu não fizer aquilo. Não se trabalha a autoestima verdadeiramente no ginásio. É preciso ter essa noção. Levantar pesos não devolve autoestima nenhuma. Às vezes é uma forma de uma pessoa fugir da falta de autoestima. Quando a pessoa não quer encarar o facto de não ter autoestima, a pessoa vai para o ginásio para levantar pesos e criar aquele corpo ideal com a ilusão de que está a gostar mais de si, com a ilusão de que está a evoluir alguma coisa na sua vida. Não está. Se é esse o seu trabalho, isso é uma coisa. Se é essa a sua grande missão de vida, seja o que for, isso é uma coisa. Agora, vamos confundir as coisas. A autoestima é uma coisa profunda. E isto aqui não tem a ver com moralismo e julgamentos. As pessoas não estão bem na mesma. Eu convivo com pessoas que passam por isso. Não é autoestima, não é aquele corpo ideal. As pessoas são bonitas, as pessoas são fantásticas, têm um corpo perfeito, têm tudo isso, mas não gostam delas mesmas. Mas não conseguem dizer não, mas estão sempre a tentar satisfazer as expectativas, mas estão sempre em conflito interior porque têm de convencer os outros a pensar como elas, porque os outros têm de pensar como elas para as pessoas se sentirem confortáveis com aquilo que pensam e aquilo que acreditam. Isto aqui não se resolve a questão do conflito interior por causa da falta de autoestima ou da solidão, nos ginásios propriamente. Agora, nada disto quer dizer que ir para o ginásio, ir para a academia, ir para seja o que for, que seja mau por si só, não tem nada a ver com isso. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isto é tautológico, mas é assim. E há muitas confusões relativamente a isso. As pessoas banalizaram a palavra amor, autoestima, as pessoas confundem muitas vezes autoestima com ego. As pessoas pensam muitas vezes autoestima como algo de fora para dentro. Isto é inconsciente, uma pessoa acaba por viver assim. Uma pessoa que não gosta de si, naturalmente irá procurar estatuto, irá tentar satisfazer as expectativas dos outros para que os outros depois valorizarem a pessoa valorizar-se. E muitas vezes, quando uma pessoa vê que a sua vida não está a andar para a frente, tem de ir para o ginásio. Porque no ginásio, a levantar pesos, os músculos crescem, parece que uma pessoa está a evoluir, parece que está a crescer alguma coisa na sua vida, no seu interior. E não está. Muitas vezes uma pessoa está tão frustrada com o seu trabalho, tão frustrada com a sua vida, no sentido geral, que o ginásio parece que é a única coisa em que está a ver alguma coisa a crescer, quando faz exercício, musculação, por exemplo. E é uma ilusão, porque isso não traz nada, isso não resolve nada interiormente. A pessoa continua angustiada, frustrada, ansiosa. Ansiosa muitas vezes porque só gostará de si quando tiver aquele corpo ideal. Né? Então a sua autoestima está sempre projetada para o futuro, sempre projetada para o futuro. E há sempre outros objetivos. Agora depois mudam as modas, a pessoa tem de criar aquele corpo mediante aquela moda e só quando tiver aquele corpo é que irá gostar de si. E não descansa, entre aspas, por isso é que está sempre ansiosa e estressada também, enquanto não tiver aquele corpo ideal. Isto é profundo, porque há milhares de pessoas assim.
Eu não tenho problemas em dizer isto aqui. Eu sei que é desconfortável, eu sei que algumas pessoas até poderão ficar arreliadas por eu estar a dizer isto, porque as pessoas estão muito apegadas a determinadas ilusões, mas eu acho que é muito importante eu falar acerca disto. E quem parar um bocadinho, e esta não é a voz de quem não faz exercício, eu faço exercício, portanto eu sei muito bem do que é que estou a falar. Minimamente. Isto é a voz de quem quer contribuir para a felicidade das pessoas. Porque eu sei que essas ilusões, há muita gente a sofrer com essas ilusões. E na qualidade, ou na característica, e na condição do terapeuta, claro que eu vou ter de falar naquilo que é necessário, que eu acredito ser necessário para ajudar as pessoas. Porque a felicidade e a consciência que estão em causa. Porque não falta, o que não falta no mundo são pessoas que, mesmo com todo o ginásio, mesmo com toda a atleticidade, continuam a gostar delas mesmas. E muitas vezes são tão exigentes com elas mesmas para criar o corpo ideal que começam a destruir a saúde por completo no ginásio. E isto é muito frequente. É mesmo muito frequente. E não é aquele ginásio, aquela bagagem toda que uma pessoa ganha no ginásio que faz com que a pessoa comece a gostar de si. A pessoa continua a ter aqueles arquétipos: tu és o ar que eu respiro e sem ti não sei viver. Continua a viver com conflitos, ciúmes, toda uma data de coisas, porque a pessoa não está em paz dentro dela. Porque a pessoa não está plena, não está resolvida. Porque não é a estética que foi resolver isso. Não é a estética que resolve. A estética não tem nada a ver com a autoestima. Tem simplesmente a importância que tem. Não é nada de errado uma pessoa fazer exercício, ter aquela estética que gostaria de ter, todo esse tipo de coisas. Tudo na boa. Agora, não vamos confundir as coisas, que isto não tem nada a ver com a autoestima. Embora possa ser muito desconfortável, mas a questão terapêutica ela não tem de ser confortável, não tem de ser festinha nas costas. Não tem de alimentar a síndrome da vitimização, a questão terapêutica. Ela tem de pôr as coisas claras. Porque muitas vezes uma pessoa está mal e às vezes procura ajuda e procura terapeutas e livros e seja o que for, porque uma pessoa não está bem com aquilo que acredita, porque uma pessoa não está bem com aquilo que escolhe. Então tem de haver alguma coisa que retire a pessoa do estado de negação e retire a pessoa do estado de ilusão que ela vive. E isso é desconfortável e uma pessoa para isso tem de enfrentar o desconforto. De se libertar dos arquétipos que vive, dos conceitos, das crenças que vive, ilusórias. E isto é profundo, porque isto mexe com o interior das pessoas. Porque neste momento há muitas pessoas mesmo a achar que de repente vão para o ginásio e resolvem todas as questões de saúde. Às vezes vão para lá a perder a saúde. Isto acontece mesmo, eu estou a falar nisso por causa disso também. E não resolvem as questões profundas da autoestima, do ser, da alma, que é a solidão. Não percebem que não conseguem conquistar lá propriamente, porque cada caso é um caso, a questão da independência emocional. Não conseguem conquistar lá isso. Porque a pessoa tem de fechar os olhos e gostar de si. E quando fecha os olhos não está a olhar para a sua estética. Tem de fechar os olhos e olhar para dentro, lidar com as suas angústias, com as suas frustrações, resolver a sua questão da solidão, centrar-se em si e não ligar tanto à sua estética, simplesmente. Que é muitas vezes ilusão, é transitório, é passageiro, porque o corpo envelhece, não vale a pena apegarem-se ao corpo. Mas também descuidar completamente o corpo e não fazer exercícios que o trabalhem, que lhe deem saúde, também não é bom. Portanto, assim, uma pessoa pode sempre fazer um yoga, um tai chi, uma pessoa pode sempre fazer muita coisa, dar umas corridas, seja o que for, natação. Agora, sem exigências demais, sem confundir as coisas, sem confundir estética com autoestima. E muito menos sem confundir ego com autoestima ou dependência emocional com autoestima. A pessoa gosta de si só quando gosta de si. Uma pessoa sofrer profundamente. Ai, aquela pessoa rejeitou-me, aquela pessoa não gosta de mim e a pessoa a sofrer. Isso só acontece, e eu sou sensível a isso, só acontece quando a pessoa não gosta de si, quando a pessoa não está plena. E como não procura trabalhar o seu interior para se tornar plena sozinha, claro que vai ficar sempre frustrada, zangada porque o outro não é desta maneira, porque o outro não vem e não vem para o círculo e uma pessoa fecha. E é aquele apego, aquilo tu és meu ou tu és minha e não és mais ninguém. Porque a pessoa, outra pessoa passa a responsável pela própria felicidade, por resolver a falta de autoestima, por resolver a solidão. E claro que uma pessoa tem relações de posse e não de liberdade e libertação. Claro. Não se trabalha a autoestima profundamente, radicalmente, indo à raiz. Trabalha-se a autoestima superficial, é uma questão de estética. Chega a ser ridículo confundir a autoestima com a questão da estética. E milhões de pessoas inteligentes, profundamente inteligentes, a confundir essas coisas. Porque ainda estão a fugir delas mesmas. A questão do ego, a questão inconsciente, as pessoas não se apercebem. Nós temos de acordar, nós temos de ser felizes, nós temos de olhar para dentro profundamente.
E temos de nos colocar em causa. E colocar estes arquétipos em causa. Colocar a ciência convencional em causa. Porque há muitos psicólogos e psiquiatras, seja o que for, isto não é ataque a nenhuma classe, não tem nada a ver com isso, que não acreditam que no ginásio de repente se resolve essas questões. Não resolve. Temos de aprender a colocar a ciência convencional em causa também. Como se ela fosse perfeita, como se ela estivesse toda resolvida, como se ela não fosse falível e perfectível. Isto é uma pequena reflexão, isto é uma pequena desconstrução. Serve para contribuir para a consciência e felicidade das pessoas. Não tem nada a ver com julgamentos ou moralismos. O que importa é contribuir para a felicidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e para a questão da autoconsciência e consciência. E a auto-harmonização. Portanto, fica aqui a reflexão. Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque isso é importante para fazer crescer o canal. É simplesmente isso. Tenho de dizer sempre isto no final. Portanto, se gostarem deste vídeo, subscrevam o canal, não esqueçam. E cumprimento filosófico, sejam felizes.